Continuando então o módulo de notícias do Simpósio Internacional, vamos chamar o professor Dr. Marco Antônio Trócoli Chieia. O Dr. Marcos é neurologista responsável pelo ambulatório de esclerose lateral amiotrófica da Unifesp. O tema da aula dele é fisiopatologia da ELA e modelo animal. Muito bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez pelo convite. Bom, minha aula é um pouco mais complicada que a do Rota. A gente vai tentar explicar para vocês os mecanismos etipatogênicos da esclerose lateral amiotrófica. Na verdade, os mecanismos são múltiplos. E é tão difícil a gente entender a causa da esclerose lateral amiotrófica. Uma doença que a gente não sabe a causa ainda. Na verdade, os modelos murinos, os modelos de ratos para esclerose lateral amiotrófica, estão tentando ainda formular um modelo para esclerose lateral amiotrófica. A gente sabe que essa doença tem uma predominância para a forma esporádica. 90% dos casos tem a forma esporádica. Então, nós não conseguimos determinar a causa nesses casos. E 10% as causas são genéticas. A partir das causas genéticas e hereditárias, dos quais nós determinamos os genes dessas causas genéticas, nós só conseguimos, com esses genes, formular os modelos etipatogênicos. E desses modelos etipatogênicos, o modelo mais comum que nós temos a causa é o modelo da SOD1, da superoxidesmutase. Nós conseguimos formar um modelo de neurodegeneração. E nesse modelo de neurodegeneração, nós podemos testar e nós podemos predizer como o neurônio vai degenerar, o neurônio motor vai degenerar. E aí, as fisiopatologias, a etiopatogenia da doença, nos determinados modelos hereditários, nós podemos reconhecer. As formas esporádicas ganham, a partir de há 2 anos atrás, as formas esporádicas começaram a ser conhecidas e começaram a ter um pouco de coincidência com as formas hereditárias. E a gente conseguiu ter um pouquinho desse conhecimento. Sequencialmente, existem alguns outros mecanismos que também explicam, não só SOD1, mas os outros genes, os mecanismos fisiopatológicos dessas doenças. Aqui eu vou citar alguns. Por exemplo, a forma tipo 2 Alcin, que é outra forma de esclerose lateral amiotrófica, estão envolvidos, além da superoxidesmutase, o gene, estão envolvidos outros mecanismos, como o tráfico de vesículas, o retículo endoplasmático e outros mecanismos. Outros genes, VAP-B, que é um tipo de esclerose lateral amiotrófica tipo 8, o tráfico de vesículas principalmente. Dinactina, que é responsável pelo fluxo axonal, nós vamos falar adiante. Estão responsáveis a interação, inibição de outros sensores dentro da célula. Outros genes, o CHAMP2B, estão relacionados ao tráfico de vesículas. TRDP gene, que é o gene da TDP43, estão responsáveis pelas proteínas e metabolismo do RNA celular. Aqui o FUS gene, e é o gene do sarcoma, também o metabolismo do RNA. E o gene FIC4, a autofagia celular. São todos mecanismos que são formas genéticas que nós podemos entender como desencadeadores da doença. O rato G93A, que é o rato que
descreve ou que representa a mutação da SOD é o rato que mostra o desencadeamento que mostra a mutação da SOD1, que mostra um declínio progressivo de acordo com os dias 120, 140 dias, que é o mais representativo de todas as formas de doença, da forma mais comum da doença. Ele tem 145 diferentes mutações. A mais comum é a AVE4. Aqui, voltando, aqui é um slide representativo da substância cinzenta cerebral e das mutações da superoxidesmutase nos diferentes tipos mutantes de rato. Aqui você pode ver que tem um pouquinho de o rato não transgênico e aqui a mutação da SOD1 de uma forma transgênica progressiva. A substância negra vai diminuindo e a substância branca vai aumentando. Aqui, esse grupo tentou representar a modelo mutante de forma mais característica possível. E o G93A acabou sendo a forma mais representativa. E os modelos, a partir dessa experiência, o G93A passa a ser o modelo mais representativo das experiências. Outro modelo que se usa com bastante frequência também é o modelo peixinho chamado zebrafish, ou também conhecido como peixe paulistinha. O zebrafish é utilizado porque as larvas do zebrafish, eles têm um crescimento, o sistema nervoso das larvas, eles têm um crescimento da notocorda, ou sistema nervoso, com bastante rapidez. E a partir disso, nós podemos injetar substâncias que reproduzem o sistema motor com bastante semelhança à deficiência de SOD1. Aqui é uma experiência em que eles utilizaram o crescimento de um SOD1 mutante no zebrafish, simulando um G93A. E aqui a diferença da degeneração axonal entre um e outro. Bom, as mutações, aqui também é uma semelhança do G93A e um zebrafish, mas com a mutação diferente do AV4, que é a mutação mais frequente e que provoca maior degeneração dos motoneurônios, e o G93A, que é uma mutação que provoca menos degeneração dos motoneurônios, que também representa com bastante fidedignidade a doença. Existe uma teoria, por que se morre mais o motoneurônio de uma forma familiar, agregando cobre e zinco na superoxidesmutase, ou será que o cobre tem ação protetora ou degradadora da cobre e zinco superoxidesmutase? Será que isso tem alguma influência? Será que isso provocaria alguma forma uma aceleração na doença ou não, numa forma esporádica ou familiar? Até hoje acumularia mais radical livre, uma perda do zinco, e o cobre entraria 2 moléculas de cobre na SOD, provocaria uma degeneração mais acentuada da doença? Então, na forma esporádica parece que isso não é verdade. E na forma familiar, isso caiu por terra numa pesquisa de um grupo americano da Califórnia, porque mesmo não tendo agregação por zinco, o que está relacionado mesmo são as mutações presentes dentro da enzima SOD. A gente sabe que a SOD é uma enzima que metaboliza o radical livre. Metabolizando o radical livre, ela não deixa que acumula SOD e H2O2. E a principal ação dela estão na vesícula da mitocôndria, onde o metabolismo oxidativo é o principal. Antes se achava que o núcleo da célula era um local de importância, mas o principal local de importância é essa região tom da mitocôndria, perto da matriz mitocondrial, onde a reação oxidativa se dá com a maior frequência. Ali se limpam todos os radicais livres e a toxicidade se ocorre com menor frequência.
Outro local que tem bastante importância a reação oxidativa, além da mitocôndria, é o retículo endoplasmático. Esses mecanismos estão superligados. Por quê? Se ocorrer uma reação mitocondrial importante com reação oxidativa, os mecanismos celulares estão interligados e pode ocorrer uma resposta com estresse do retículo endoplasmático, o acúmulo de proteínas do retículo endoplasmático e ativação de outros mecanismos, provocando uma degeneração aumentada do neurônio motor. Existe uma proteína chamada disulfito proteína isomerase, a gente chama de PDI. Esse PDI, recentemente, foi descoberto o papel dele, mais ou menos há 3 anos atrás, muito estudado em congressos internacionais. Esse PDI tem uma ação anti-inflamatória e protetora para a degradação do neurônio motor, principalmente alguns subtipos, como esse ER57. Ele ele é isomerante e atua na oxirredução das pontes de sulfito. A presença desse PDI atua como ele dissolve essas pontes de sulfito. A ausência desse PDI aumenta a degradação da SOD e aumenta a degeneração do motoneurônio. Agora falando sobre outra forma e outra possibilidade de neurodegeneração, outra forma genética. Existe já um rato mutante, desenvolvido na Universidade de Laval, em Quebec, no Canadá, e se fala muito hoje sobre a TDP-43, que é uma das causas da esclerose lateral amiotrófica. Ela representa mais ou menos de 0,6% ou até 12% das formas familiares. Aproximadamente, se a gente for contar em um trabalho recente ligado, representa aproximadamente 7% das formas familiares. Está relacionado muito com a demência frontotemporal. A gente sabe que a DTP-43 está relacionada com a transcrição, com o splice, com a estabilidade do RNA mensageiro e com essa maquinaria, também relacionada aos genes do TLS e do FUS. E essa alteração desse RNA mensageiro está associada a um acúmulo da ubiquitina extracelular e também intracelular, relacionada a neurofilamentos extracelulares e acúmulo de proteína e toxicidade extracelular. Essa toxicidade extracelular patológica acumula e provoca a degeneração do motoneurônio. Essa alfa-sinucleína é patológica e promove as alterações degenerativas progressivas do motoneurônio. Os modelos TDP-43, proteinopatias, elas estão relacionadas também com outras doenças. A demência frontotemporal, ela pode estar relacionada com mutações do gene da progranulina, com demência frontotemporal, corpúsculos de inclusão, com demência de Page, doença de Page e outras doenças do osso. São mutações e doenças relacionadas à TDP-43 que a gente conta com frequência associadas à TDP-43 e esclerose lateral amiotrófica. Principalmente essa VCP, que é miosite por corpúsculos de inclusão, são doenças que realmente têm ganhado bastante destaque a demência frontotemporal com TDP-43. Essa aqui são casos, uma publicação recente da Science com o gene FUS-TLS relacionado ao cromossomo 16 e a esclerose lateral amiotrófica. Essas são as inclusões, um estudo de 133 casos com o gene FUS-TLS, os 4 de 58 dos casos familiares, representando 7%. Essa foi a publicação de Manuel Newman, a Suíça, mostrando a mutação do FUS-TLS e aqui a alteração a nível intracelular. Aqui,
a pesquisa de 197 casos familiares, mostrando essa alteração do gene TRDP e a alteração do FUS-TLS também. Aqui é um slide representativo, mostrando a presença. Quanto mais vermelho, maior a presença da TDP43 no cérebro humano. E aqui mostra a presença nas áreas cerebrais e manifestações do TDP43. Aqui são as inclusões intracelulares em coloração microscópica e aqui com imunorreação. Outro mecanismo importante de desenvolvimento de doenças neuromotor, aqui relacionado tanto nas formas esporádicas como familiares, é o que a gente chama de reação microglial. Na verdade, a micróglia é um sistema inflamatório, imunológico, que existe fora do neurônio motor, existindo fora do neurônio motor. Essa agregação proteica, o neurônio, sendo um neurônio que tem uma enzima mutante, uma enzima que não funciona dentro dele, vai existir uma reação fora do neurônio motor para degradá-lo. Degradando, pode existir um dano neuronal maior por essa reação por enzimática que existe fora dele. Isso pode acelerar a velocidade de degradação da doença. Essa micróglia vista aqui, pode, aqui em vermelho, é um gráfico e um estudo acelerando a velocidade e a presença de astrócitos microgliais, acelerando, mudando a doença. Pode existir, na verdade, uma proteção quando a gente utiliza anticorpos contra os astrócitos. Esse estudo é um estudo em que utilizaram astrócitos, anticorpos contra os astrócitos em ratos SOD1, diminuindo a velocidade de progressão da doença. Esse estudo, então, mostrou que a micróglia tem bastante relação com a velocidade de progressão da doença, porque os ratos, numa evolução de 400 dias de sobrevida da doença, mudaram para 500 dias, a diferença de evolução. Em Manaka et al., quer dizer, no estudo das células gliais, nesse estudo eles relataram e também observaram uma diminuição na evolução da esclerose lateral amiotrófica, até através do estudo dos ratos SOD1, e o efeito terapêutico e a diminuição dos efeitos tóxicos, diminuindo o efeito microglial na esclerose lateral amiotrófica. O que se estuda hoje, além de tudo, atendendo desses mecanismos fisiopatológicos, é a ativação de alguns mecanismos, como esse ATF6 e a presença da mitocôndria e o retículo endoplasmático na apoptose celular. A ativação desses mecanismos e o retículo endoplasmático gera o acúmulo de proteínas intracelulares, o que tem que diminuir para não estressar a célula. Então, o retículo endoplasmático, e estou repetindo isso sempre, ele tem um papel fundamental no acúmulo. Ativou o retículo endoplasmático, que é a organela celular, para produzir proteínas. Se nós temos uma reação da mitocôndria que produz energia celular e estiver estressando a função do retículo endoplasmático que produz proteínas, as proteínas, nós temos uma enzima que não funciona direito já, essas proteínas vão acumular dentro do citoplasma da célula, elas vão agregar dentro do citoplasma, vão ficar tóxicas, e essa toxicidade vai matar o neurônio motor. Esse é o mecanismo principal. E aí, o ATF6, por exemplo, é uma coisa que não funciona direito no neurônio motor. Ela não pode estar presente. Por exemplo, esse gene CX3R1 é um que ativa demais a reação microglial para matar o neurônio motor também. NADPH é outro ativador da reação inflamatória mitocondrial. E se foi mencionado por Rota, o HF, sobre a bimolécula de colesterol, o gene HFE e
esse H63D proteína, na verdade ele está associado a um estresse do retículo endoplasmático, né? Por quê? Porque ele acumula o glutamato intracelular, ativa o estresse endoplasmático. Por quê? Porque é uma proteína relacionada ao ferro e o acúmulo de SOD intracelular e estímulo ao ferro. E está relacionado também à hemocromatose. Aqui, a hemocromatose aumenta, como esse gene está relacionado ao ferro e à hemocromatose, ela está relacionada ao acúmulo de ferro no cérebro, no cordão espinhal, no fígado, no baço, nos linfonodos, no pulmão e em outros órgãos. E também, com essa doença, aqui um exemplo, o maior risco de infarto do miocárdio, o maior risco de AVC, e aqui alteração da substância branca cerebral. Esse fenótipo que aumenta 4 vezes a chance de esclerose lateral amiotrófica está relacionado também ao maior risco de AVC e outras complicações cardiovasculares. E aqui, como mostrou também esse slide dele, a maior alteração de oxidação de ácidos, de cadeia de ácidos, de lípides, né? E diminuição do colesterol, o que fala da importância do consumo de colesterol ou de uma dieta rica em colesterol para a preservação da esclerose lateral amiotrófica. Há proteínas ubiquinadas na cadeia de pacientes com esclerose lateral amiotrófica, presença de maior risco de doença. A gente tem que diminuir sempre. Um outro mecanismo fisiopatológico que prevê a doença em esclerose lateral amiotrófica é o transporte axonal. O transporte axonal pode prever ou predizer o aparecimento da doença em alguns sintomas motores. Se eu diminuir o fluxo através do meu axônio, eu posso predizer o aparecimento da doença ou alguns sintomas motores. Existe o fluxo através do meu axônio de vesículas, de proteínas, através do meu axônio para a periferia, do corpo celular para a periferia e da periferia para o meu corpo celular. E também existe o fluxo através das minhas mitocôndrias, e tudo isso é feito através de 2 proteínas importantes e através de vesículas. A dineína é uma proteína que faz o transporte retrógrado da periferia para o meu corpo celular, e a dinactina é outra proteína que também faz o fluxo do meu corpo celular para a periferia. E todas as minhas proteínas que ficam soltas na célula, eu tenho o que a gente chama de autofagossomos, que são essas vesículas que acabam pegando as minhas proteínas que estão sujas ou dentro da célula e são liberadas. Aqui é o transporte rápido, anterógrado, feito pela minha quinesina, que leva do corpo celular para a periferia, limpando qualquer proteína que sobra dentro do meu axônio. E aqui, a minha dinactina, que traz para o centro da minha célula toda a minha proteína que sobra. E aqui, a diferença do fluxo axonal e da condução entre as proteínas. Aqui, a sobrevida dos neurônios sensitivos e dos neurônios motores, né? Aqui o grupo 2 representa, né, os neurônios sensitivos, e aqui os neurônios motores, grupo 1, a sobrevida e diferença desses neurônios quando eu tenho uma perda do fluxo axonal. A perda do fluxo axonal, uma morte bem mais precoce. E aqui a diferença do fluxo mitocondrial no SOD1, né? O SOD1 que tem um fluxo axonal diminuído na minha mitocôndria, a diferença de sobrevida é bem menor. A VAP-B, que também que é a substituição, que é uma doença causada por alteração de vesículas uma alteração das vesículas que fazem vesículas que transportam os materiais intracelulares, que causa ela tipo 8, é uma doença causada por uma substituição, né, do C pelo T no exon 2. E causa
a que a conhecida ela familiar, que é representativa aqui no Brasil, de uma família mineira do Rio de Janeiro. Elas são responsáveis por uma ancoragem em sítios citoplasmáticos. A família VAP-B, ela tem a VAPA, que é conhecida, que ela é um fator de regulador do tráfego celular. A VAP-B, que ela regula o que a gente chama de UPRL, que é Unfold Protein Regulation, que na verdade é uma proteína que acumula dentro do citoplasma. E os VAPs, que são proteínas que controlam os lipídios intracelulares. Se a VAP-B para de funcionar e tem alguma mutação, vão se agregar proteínas dentro das células e vão acionar a TFA6 e vai estimular o retículo endoplasmático a não funcionar. E aqui o acúmulo de gordura por mau funcionamento de uma proteína VAP-B. Então, a VAP-B, que a gente achava que era simplesmente uma proteína que não funcionava direito para a movimentação do retículo endoplasmático, é uma proteína multifuncional hoje. E aqui, as diferentes formas e funções da VAP-B, causando diferentes mecanismos intracelulares de patogenia. A P56S e aqui a nova mutação T46.1 da VAP-B, provocando estresse do retículo endoplasmático e lesão intracelular da doença. E aqui, os múltiplos sítios de lesão intracelular e lesão de criação de neurônio, de microagregação da VAP-B. E por último, a gente fala um pouquinho do que a gente chama de autofagossomos ou autofagia, que é o que tem de mais novo de lesão de mecanismo intracelular, que são as múltiplas vesículas que se formam para limpar as proteínas que se agregam dentro dos neurônios. Se nós não tivermos essas vesículas, nós vamos causar lesão do neurônio motor. Drogas como lítio, carbamazepina e ácido valproico atuam nesse mecanismo de autofagossomos, de autofagia, limpando essas proteínas que estão dentro da célula. O lítio a gente viu que não funciona na esclerose lateral amiotrófica. Esse mecanismo existe dentro dos neurônios, facilitando essa função. Essas vesículas vão limpar essas microcorpos, limpando e melhorando a função dentro das células. Existem fenótipos específicos, como FIG4, que interferem no metabolismo dos autofagossomos, inibindo esses mecanismos e causando morte e a progressão de esclerose lateral amiotrófica. A FIG4 causa um tipo de forma de Charcot-Marie-Tooth, que é uma doença, e causa também um tipo de esclerose lateral amiotrófica específico. Principalmente alterando o metabolismo de inositol, que é uma forma energética da gente eliminar essas vesículas específicas. Bom, é isso que eu tinha a contar para vocês. Temos muito ainda que aprender. Espero que isso seja de conhecimento e a gente tem que muito conhecer para a gente determinar o mecanismo ainda, mas a ciência vai nos ajudar a entender ainda cada vez melhor a esclerose lateral amiotrófica e esses mecanismos. Para terminar, essa é uma foto de Toronto no verão para todo mundo curtir um pouco. Obrigado.